Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Stay Wild. E neste domingo nós estamos com um convidado especial, que é um colega médico, psiquiatra. Na verdade ele tem múltiplas especialidades. Eu não sei nem... Ele vai se apresentar. Eu acho que ele é um médico em Marabá com mais especialidades que eu conheço. Mas eu sei que ele é médico do trabalho, médico da família, mas a área de atuação que ele é apaixonado e atua mesmo é a psiquiatria. Eu convidei o José Walter para estar aqui com a gente hoje, para a gente falar sobre a psiquiatria e assuntos, né, que a gente estava batendo ali um papo nos bastidores. A gente pode até replicar e repetir aqui. Mas, Walter, se apresenta aí para os nossos telespectadores, fala um pouquinho de onde você veio, se você é marabaense, se é de outro estado, se apresenta aí para eles. Perfeito, muito obrigado pelo convite. Eu sou o José Walter. Sou médico psiquiatra, né? Minha principal área de atuação é a psiquiatria. Sou mineiro, mas vim para o Pará com 6 anos de idade. Então, desde 6 anos, minha infância e adolescência, toda aqui, né, na região, em Parauapebas e Marabá. E logo depois do ensino médio, 2003, fui fazer faculdade, residência e retornei em 2014, após terminar a residência e passar no concurso da Polícia Militar. Né? Então sou médico da Polícia Militar, mas hoje 90% da minha atuação quase é em psiquiatria, quase que exclusivamente em psiquiatria. O que te trouxe para a região foi o concurso, então, assim, que te trouxe para Marabá? Depois que eu acabei a formação, sim. Né? Na infância eu já morava aqui, então minha família toda, né, minha família materna toda é de Parauapebas. Entendi. Né? Então acabou que como a infância e a adolescência foi aqui, depois que eu acabei a formação já era uma ideia voltar. E coincidiu de voltar por esse concurso público, né? Então deu tudo certo. Uma curiosidade, e por que a escolha pela psiquiatria? Eu sempre gostei, para mim foi uma escolha muito fácil, porque desde o início da faculdade eu sempre gostei da neurologia e da psiquiatria. Então foi uma escolha muito natural, né, para mim. Sempre gostei de áreas mais dinâmicas como cirurgia, mas eu nunca gostei do estilo de vida, por exemplo, do cirurgião, ou estilo de vida do emergencista. E como eu sempre me identifiquei com a psiquiatria, foi uma escolha muito natural. Eu percebia desde os primeiros anos da faculdade que eu tinha muita curiosidade sobre saber quem era aquela pessoa, o que ela fazia, não só aquele contexto ali da doença. Então, tem até um caso que me marcou muito, um dos primeiros casos. Primeira vez que eu fui no hospital, era um senhor internado por uma cardiopatia, então ele tinha uma doença cardíaca, uma insuficiência cardíaca congestiva, mas nos primeiros momentos, na primeira conversa, eu fiquei mais interessado na história dele, né, no que ele fazia, como era a família dele, onde ele vivia, de onde ele era, do que propriamente dito com a doença em si. Então, desde os primeiros anos da faculdade, já fui me enveredando por essas questões mais profundas do ser, e foi uma escolha natural a psiquiatria. Walter, eu noto que quando a gente encaminha um paciente ao psiquiatra, alguns ainda têm uma resistência em aceitar isso. É claro que hoje essa resistência não é tão grande como há 10, 15 anos atrás, né? E talvez pelo desconhecimento das áreas de tratamento, de abrangência da psiquiatria. Então, até então se dizia assim, o psiquiatra é o médico do doido, né? E a gente sabe que não é por aí. Então, dentro da psiquiatria, quais são as áreas de atuação? Explica pra gente. Perfeito, vou responder primeiro essa parte da área de atuação, depois especificamente falar um pouquinho desse estigma, né, da psiquiatria e da saúde mental. Na psiquiatria hoje nós temos algumas áreas de atuação, né? A psiquiatria infantil, a psicogeriatria, né, que são os extremos aí, então seria o psiquiatra que cuida da criança e o psiquiatra que cuida do idoso, né? Temos também a psicoterapia, tem a psiquiatria forense, que lida basicamente com essa interface jurídica, então os problemas legais decorrentes da psiquiatria, e a dependência química. Então, basicamente, são essas áreas de atuação, né? Em relação ao estigma da saúde mental, é algo que está quase que enraizado, né, na cultura, mas é algo que a gente vem tentando mudar,
né? Tem diminuído muito o preconceito, né? Então cada vez mais as pessoas têm procurado ajuda voluntariamente, têm percebido a importância de se tratar e de tratar o sofrimento. Mas isso não é uma coisa só dos pacientes. Na própria formação, quando a gente está no último ano da faculdade, a gente decide fazer psiquiatria, os próprios professores já falam, mas você vai fazer psiquiatria? Por quê? É um desperdício, não faça isso, faça outra coisa. Você não vai operar? Como assim? Você vai formar e não vai operar? Né? Mas até nós médicos, psiquiatras, sofremos um pouquinho desse preconceito, né? Mas é algo que tem diminuído, né? As pessoas têm se conscientizado, né? Tá aproximando. Antes era aquele estigma, você tá doente porque você quer, isso é falta de Deus, é falta de trabalho, né? Pensa de outra forma que vai mudar, e a gente percebe que com a evolução da psiquiatria, a gente percebe que o cérebro é um órgão como qualquer outro e tem as suas desregulações. Então, cada vez mais com essa evolução da medicina, da parte molecular, da parte hormonal, a gente vai percebendo que é um cérebro que tem algumas alterações, seja na produção aumentada ou diminuída, ou na alteração da química cerebral que geram sintomas. Então não é mais algo desconhecido, é algo que está cada vez mais palpável. Acredito que até nos próximos anos a gente já tem um salto aí, tanto de exame de imagem, quanto de detectores, tanto hormonais quanto sanguíneos. Então a gente vai ter bastante parâmetro e bastante evolução nos próximos anos, com certeza. Existe uma linha muito tênue entre a neurologia e a psiquiatria, e até uma confusão, né? Sim. Até porque tem situações neurológicas que podem afetar o comportamento também, né? Como é que essas duas especialidades elas se somam? Sim. Qual é a linha que separa elas também? Como é que você explicaria isso pra gente? Sim, são especialidades, vamos dizer, quase que irmãs, né? Tanto que os primeiros psiquiatras eram neurologistas. Então, antes de surgir a psiquiatria, quem estudava essas doenças mentais, né, eram os neurologistas. Basicamente, a divisão hoje, de forma bem simplista, é assim. Se tem alguma alteração orgânica, ou seja, alguma alteração na estrutura do cérebro, é com a neurologia. Quando não tem nenhuma alteração orgânica, ou seja, o cérebro está normal, as estruturas cerebrais estão normais, aí é com a psiquiatria. Entendi. Por exemplo, um tumor localizado em uma área X que altera um comportamento. Exatamente. Eu vou dar um exemplo prático. O nosso cérebro ele é dividido por funções. Então, por exemplo, a área da fala, né? Assim como tem a área da fala, tem a área da audição, né? A área da visão, a área do tato. Então, quando você tem, por exemplo, um tumor na área da audição, né? Muitas vezes essas alterações, o tumor quando vai crescendo, pode o paciente, por exemplo, cursar com surdez ou com alguma alucinação auditiva. Então, escutar um barulho que não existe ou escutar uma voz que não existe. Quando a gente começa a investigação, faz um exame de imagem, por exemplo, uma tomografia ou uma ressonância, e vê um tumor naquela área, que é a área responsável pela audição, não adianta passar uma medicação psiquiátrica porque é uma alteração orgânica. Então o neurologista ou o neurocirurgião vão ter que ir lá intervir, tirar aquele tumor, aí tirando aquele tumor melhora essa alucinação. Já quando não tem nenhuma alteração orgânica, aí sim é uma desregulação da química cerebral, é algo microscópico ali, é algo molecular, aí a psiquiatria vai atuar nisso. Mas isso também não quer dizer que os pacientes que estejam sentindo qualquer coisa já vão fazer um exame radiológico direto, né? Não, claro que não precisa. Na verdade, como o nome diz, os exames são complementares, então eles complementam o diagnóstico. Para a grande maioria das doenças, eu diria de quase todas as doenças da medicina, o exame é complementar, ou seja, para tirar uma dúvida ao final da consulta, né? Então os exames são complementares ao diagnóstico. A maioria das vezes não precisa de exame complementar. Isso eu diria que até para todas as especialidades médicas, né? Então a semiologia, que é o ato de examinar o paciente, é o principal. Então o médico, com uma boa história, com uma boa conversa, com um bom exame físico, consegue aproximar aí do diagnóstico e o exame realmente se torna complementar àquilo, né? Por isso a importância de uma consulta com calma, de uma consulta num ambiente bom, né? Não aquelas consultas de 5, 10 minutos, e sim o tempo necessário para a gente conversar, para a gente conhecer, para a gente examinar. E, se necessário, pedir um exame. E essas consultas, assim, por exemplo, existe uma linha da psiquiatria que tem aquela poltrona, como é o nome? Que fala? Divã. Um divã, sim, né? É uma linha mais
psicanalítica, né? Mais de terapia. É mais terapia. O psiquiatra, tem psiquiatra que segue essa linha. Ou vocês sempre encaminham para psicologia, hoje é o psicólogo que faz isso, ou a linha psiquiátrica ainda, o psiquiatra ainda faz isso, ainda tem essa escola, como é que funciona? Sim, ainda tem. Na verdade, é uma área da atuação da psiquiatria, é 1 ano a mais de residência. Então, o psiquiatra terminou os 3 anos de formação geral, ele pode fazer uma prova para psicoterapia, fica mais 1 ano de residência, e ele atua especificamente com essa área. Né? Nós, durante os 3 anos de formação da psiquiatria, a gente tem contato com as diversas áreas da terapia. Né? Essa que usa especificamente o divã é uma corrente da psicanálise, do famoso Freud, né? Onde era uma das técnicas da psicoterapia, da psicanálise, usar o divã. Né? Claro, alguns psiquiatras usam, só que o processo psicanalítico ele é um processo longo. Então, falando especificamente da psicoterapia, são sessões longas e durante muitos meses. Na maioria das vezes, o psiquiatra acaba encaminhando para um psicólogo, né, que o tratamento acontece de forma simultânea. Né, o psiquiatra mais com a medicação, o psicólogo mais com essa parte da terapia, mas alguns psiquiatras atuam também com psicoterapia e eles mesmos fazem essa parte. Então, é uma corrente que é usada por alguns psiquiatras com frequência também. E existe alguma linha alternativa, por exemplo, como hipnose? Isso é uma ferramenta que é praticado? Como é que é isso aí? Sim, tem diversas ferramentas terapêuticas que o psiquiatra usa. Eu vou citar algum exemplo. A hipnose é uma, a terapia comportamental é outra, a cognitiva comportamental é outra, a Gestalt é outra. Então, assim, tem uma série de técnicas usadas. Por exemplo, a gente tem uma abordagem que eu particularmente uso muito, que nós chamamos de intervenção breve, que é usado basicamente com pacientes, mais usados com paciente dependente químico, né? Então seria mais ou menos parecido com aqueles 10 passos do AA, do Alcoólicos Anônimos ou do Narcóticos Anônimos, em que você faz algumas intervenções breves, mas para o paciente resgatar na memória muitas vezes onde começou aquela dependência química, onde começou o vício, quais são os gatilhos dele. Então o psiquiatra acaba usando no dia a dia algumas intervenções psicoterapêuticas, né? Mas na maioria das vezes fica mais na parte farmacológica. A gente acaba tendo aí alguns psicólogos que a gente trabalha em conjunto para encaminhar justamente essa demanda. Então, também a equipe interdisciplinar ela é importante para auxiliar a psiquiatria, né? Eu diria que é fundamental. Né? Hoje, dificilmente eu tenho algum paciente que não faça psicoterapia. Né? É extremamente importante. Para terapia, de uma forma geral, dificilmente é uma especialidade que a gente consegue atuar sozinho. Né? Eu diria até mais que multidisciplinar, talvez até transdisciplinar, porque a gente precisa conversar. Né? Nós temos diversos pacientes em comum, né? E a gente sabe que a endócrina e a psiquiatria conversam muito. Né? E cada vez mais a gente discute isso. Não é só o paciente passar com o endócrino ou passar com o psiquiatra. A gente precisa conversar. A gente precisa alinhar isso para apresentar para o paciente o que tem de melhor. Né? Então, muitas vezes esse paciente precisa dessa interação. E essa interação entre as especialidades, os especialistas, ela é muito importante. Eu vejo na prática clínica mesmo. Vou citar um exemplo. Uma mulher na menopausa. Ela já tinha uma base de uma depressão, mas que na menopausa piorou, né? Intensificou. Aí quando a gente começa a fazer uma reposição hormonal, ela melhora, às vezes sai um pouco da crise da depressão e ela diz: doutor, eu vou suspender a medicação. Eu digo: não, volte ao seu psiquiatra para ver o melhor momento, se ele vai diminuir dose, se ele vai trocar, se ele vai suspender. Mas às vezes a melhora é grande, sim, mas a decisão clínica é dele, né, de retirar a medicação. Até porque tem uma questão de fazer um desmame, né, do medicamento. Né? Exatamente. O cérebro precisa desse tempo. Hoje eu vou dar um exemplo prático. Na depressão a gente precisa manter o tratamento entre 6 meses e 1 ano. Então, por mais que a pessoa melhore no primeiro mês, é extremamente importante a gente manter essa medicação por 6 meses ou 1 ano, que é o tempo necessário para regular a química cerebral, ou seja, para esse cérebro voltar a produzir os hormônios cerebrais, regular os hormônios cerebrais, para aí sim a gente fazer o desmame e tirar. O que é muito comum? A pessoa começa a melhorar, já para a medicação. Aí qualquer probleminha da vida, volta a depressão, volta a ansiedade, ficam aqueles quadros crônicos arrastados por vários anos, sendo que se a pessoa fizesse o tratamento de 1 ano,
resolveria aquele problema, curaria a depressão, curaria a ansiedade e não precisaria mais de medicação em momento nenhum da vida. E Walter, hoje o carro-chefe no consultório, assim que eu digo, é a depressão? 90% é depressão e ansiedade, eu diria que 90%. E transtorno do pânico? É um tipo de ansiedade. Certo. Né? Então a ansiedade, ela se subdivide em basicamente 5 ou 6 diagnósticos. Transtorno do pânico, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade generalizada, transtorno misto ansioso depressivo e alguma fobia específica, como a claustrofobia, medo de elevador, medo de avião. Então a ansiedade, ela se subdivide em todos esses diagnósticos, né? O que vai a gente afunilar esse diagnóstico, fazer com que esse diagnóstico seja preciso? São os sintomas ao redor da ansiedade. Por exemplo, a síndrome do pânico. O paciente tem ansiedade, porém, além da ansiedade, ele vai ter um medo de morrer, o medo de ter uma nova crise, vai ter muito sintoma físico. Então, taquicardia, que é o coração acelerado, mão suando, mão fria, frio na barriga. Então isso é a síndrome do pânico. O transtorno obsessivo compulsivo, você tem uma alteração dos pensamentos, né? Então o paciente tem um pensamento que a gente chama de pensamento intrusivo, que é aquele pensamento que domina os atos dele, e a compulsão, que é um ato para tentar aliviar esse pensamento. Por exemplo, vem um pensamento intrusivo de que eu tô sujo, preciso lavar minha mão. Essa é a compulsão. E a gente vai falar um pouco mais dessa compulsão no próximo bloco, que a gente precisa ir para o intervalo. Perfeito. Mas eu quero fazer uma correlação dessa compulsão com a alimentação. Claro. A gente vai falar muito sobre isso aí. Vamos para o intervalo e já a gente volta. Nós vamos tratar nesse bloco sobre um assunto muito interessante entre as duas áreas, que é a compulsão, né? Que se você acabou ali falando, entrando nesse assunto, como manifestação, acho que também da ansiedade, né? Uma situação de alívio, que o paciente busca um alívio. E eu vejo que alguns pacientes buscam essa recompensa, esse alívio na comida, né? Fala um pouco da compulsão alimentar. E se isso tem aumentado cada vez mais, o que você considera, quais são os fatores que podem predispor a isso aí? Perfeito. Na psiquiatria a gente costuma ter uma máxima que é o seguinte: todo excesso esconde uma falta, né? Então todo excesso de algo, no fundo ali, demonstra uma falta de alguma coisa, né? Então a compulsão alimentar tem muito a ver com ansiedade, né? Alguma falta, alguma situação, muitas vezes da infância, da adolescência, que está sendo gatilho para aquela compulsão alimentar. Está cada vez mais comum no consultório os transtornos alimentares. Claro que a gente tem alguns fatores que na medicina, epidemiologicamente, ou seja, estatisticamente, né, são fatores comuns para aquelas doenças. Por exemplo, os transtornos alimentares de uma forma geral. É mais comum em mulheres, jovens, na adolescência, que podem ter sofrido algum abuso ou não, né? Não só um abuso sexual, mas pode ser um abuso, um bullying na escola, qualquer tipo de preconceito, sofreu uma brincadeira de mau gosto, ou teve obesidade na infância. Então tudo isso pode ser o gatilho para um transtorno alimentar, né? Os transtornos alimentares de uma forma geral são doenças psiquiátricas graves, que precisam de um acompanhamento multidisciplinar, então não só com psiquiatra, mas com nutricionista, com psicólogo, com endócrino, porque geram uma série de repercussões clínicas, né? Então a gente tem desde alteração mais simples, como na pele, nas unhas, até alterações hormonais, né, graves, alterações metabólicas graves, e até a necessidade de internação em algumas vezes, em alguns casos mais graves. E dentro da endocrinologia, um dos desafios dentro da obesidade, dessa complexidade, é a compulsão alimentar. Sim. Por exemplo, a gente tem aquele clássico, né, que é o tratamento com algumas drogas que funcionam muito bem para quem não tem compulsão. Um Ozempic, um Saxenda, um Victoza, né? Mas o que a gente nota no paciente com compulsão é que essas drogas, elas não conseguem reduzir isso aí ou ter efetividade nesses pacientes, porque o mecanismo
de desejo, né, de recompensa, ele é outro. Sim. Né? E aí tem drogas específicas que podem ajudar, não só droga, mas toda uma terapia envolvida, né? Sim, esse paciente vai precisar de um acompanhamento multidisciplinar e para a vida toda. Né? Na psiquiatria a gente costuma dizer que a obesidade também é uma doença da mente. Então é uma doença do cérebro. Porque na maioria das vezes quem tem compulsão alimentar ou paciente obeso, ele não come porque está com fome. Né? Então, o que acontece com a maioria dos pacientes? Ele não come porque está com fome. É porque ele tem essa compulsão, é porque ele quer se compensar. Ah, meu dia foi muito ruim, então eu vou comer. Ah, meu dia foi muito bom, então eu vou comer. Ah, eu tive um problema, então eu vou comer. Eu resolvi o problema, então eu vou comer. Né? Então, nesses pacientes, é o que a gente acompanha hoje, na estatística. Pacientes pós-bariátricos fizeram a cirurgia, tiraram grande parte do estômago, fizeram uma derivação, eles voltam a engordar. Porque não tratou o cérebro. Você pode tirar o estômago todo do paciente, mas o problema dele não é a fome. Né? Muitas vezes é a compulsão alimentar. Ele continua comendo mesmo sem estômago, ele come até passar mal. Eu falo isso. Até a bariátrica, a indicação tem que ser muito bem feita. Já esteve aqui um cirurgião bariátrico, Luigi, a gente fala sobre isso, né? É importante a escolha, sim, é uma decisão sua. Mas tem todo um por trás que precisa ser investigado, né? E não pode deixar de ser investigada essa questão comportamental. Por isso, na avaliação, é importante a avaliação da psiquiatria, né? Claro, é extremamente importante. É a avaliação tanto pré-cirurgia quanto pós, para esse paciente acompanhar, ele ser acompanhado, para não ocorrer de voltar a engordar, de voltar à obesidade novamente, de voltar à compulsão alimentar. Então a gente precisa tratar esse paciente, não só o estômago, mas a cabeça desse paciente também, extremamente importante. Tem uma paciente que veio aqui que ela é bariátrica. Ela disse que a cirurgia para ela fez para viver, não foi para comer. Né? Eu achei essa frase muito impactante. Verdade. Né? Mas o primeiro ponto é ter essa consciência e aceitar que tem uma doença, que é a compulsão, e tratar. Né? Mas o que eu noto é que é um desafio, Walter. O paciente com compulsão, é como você falou, talvez é um dos casos mais graves da psiquiatria. Né? E é extremamente comum essa compulsão alimentar ser substituída por outras compulsões. Então é muito comum esse paciente evoluir com dependência química de álcool, de cigarro, de droga, até de medicações para emagrecer, de algumas anfetaminas, porque o paciente é aquilo que a gente falou no começo. E essa compulsão, esse exagero, esconde alguma falta. Né? Então o paciente acaba que tem um outro comportamento para substituir a comida, usar uma outra coisa para substituir a comida e acaba tendo uma complicação. Eu tenho pacientes pós-bariátricos com reganho de peso e a grande maioria é compulsão. Né? Grande maioria é compulsão. E aí é esse típico aí que você falou, é isso aí. Sim. É a compulsão que voltou a ser a comida, mas aí depois ele foi para o álcool, aí ele foi para outros recursos, né, que ele vai encontrando, mas assim, é difícil lidar, até porque esse acompanhamento interdisciplinar, ele requer muito recurso financeiro também, né, do paciente, né? Sim. E aí, imagina isso para a população em geral. É difícil o acesso. Difícil, né? E é muito comum esse paciente também evoluir com outras doenças psiquiátricas, com depressão, com ansiedade, né? Porque, principalmente, eu observo muito alguns pacientes que acabaram de fazer cirurgia, que eles comem muito e passam mal. Então ele comeu, passou mal, então ele fica angustiado porque ele quer comer, mas ele não consegue comer. Então acaba que piora o quadro ansioso, ou surgem alguns quadros ansiosos, ou surge o quadro depressivo, porque antes o ritual de comer, né, muitas vezes, principalmente em algumas culturas, na nossa cultura, por exemplo, a comida está sempre associada à festa familiar, a encontros familiares, a encontros prazerosos, né? E quando o paciente não pode mais fazer isso, principalmente nos primeiros meses pós-cirurgia, a vida dele perde um pouco de sentido, porque pô, eu comia tanto, era tão legal e agora eu não consigo comer, eu como pouco e passo mal. Ou então você, quando ele come, ele perdeu o prazer de comer nessa primeira fase que a cirurgia está fazendo efeito, e ele procura outros recursos, né? Sim. Outros mecanismos de recompensa, isso também acontece. Claro, né? Sim, é muito comum, aí ele vai beber, vai usar uma medicação, vai usar uma, né, até droga. Sabe como eu vejo isso? Tinha uma droga no passado
chamado Rimonabant. Não sei se tu lembra dessa droga. Ela foi notificada como a pílula seca-barriga. E ela atuava no receptor endocannabinoide. Sim. Então ela meio que bloqueava aquilo e ela tirava o desejo da compulsão por doces. Só que logo no lançamento dela, meses depois ela foi retirada. Porque os estudos começaram a identificar que houve um aumento de suicídio. Aumento de depressão, seguido de suicídio, ela foi retirada do mercado. E ela atuava nesse mecanismo aí, entendeu? E aí, se a gente for pensar, não sei, já pensando assim, pô, se eu tiro uma recompensa, que era a única recompensa daquele indivíduo ali, de forma que ele não encontra outra, é meio impactante. Sim, isso para ele, né? Perde o prazer que ele tinha. Né? Num paciente que já também tem associado uma depressão, piora, né? O gatilho para piorar muito o quadro. A área da comida, toda vez que a gente come, principalmente uma coisa muito calórica, né? Açúcar, gordura, a gente ativa uma área do cérebro que é justamente, a gente chama de área de recompensa. Então você come, você fica alegre. E isso é uma questão de neurodesenvolvimento. Desde lá quando começou a evolução humana, nos mamíferos, né? Poxa, eu tenho que comer para sobreviver. Né? A comida é sobrevivência. Então, quanto mais eu comer, mais eu vou sobreviver. O cérebro entende dessa forma, né? Inicialmente, impulsivamente. Então, quando você come, libera uma resposta, você tem uma liberação de uma série de hormônios cerebrais que estão relacionados com a alegria. Então, a pessoa fica mais feliz, né? Assim como algumas drogas. Né? A pessoa usa droga, estimula o sistema de recompensa, claro que erroneamente, mas tem aquela sensação prazerosa inicialmente. Deixa eu puxar a sardinha pro meu lado agora aqui, mas se a gente for pensar com o aumento da palatabilidade que aconteceu dos alimentos, então a concentração de açúcar, os doces mais açucarados, o carboidrato mais refinado, essa recompensa ela passou a ser maior, assim que eu digo, esse desejo por isso, né? Então criou-se também um cenário muito favorável para isso, porque se a gente for pensar os alimentos mais naturais, que eram ricos em fibras, que não entregavam tanta recompensa, a palatabilidade não era tão apurada, a pessoa comia para sobreviver. Hoje não, você busca aquele alimento que gera mais isso aí. A sensação de prazer. A sensação, né? Claro. Assim como a bebida, como uma droga específica, sim, né? Exatamente. Então, eu acho também que a gente vive num universo de alimentos que geram um pouco isso aí, que foram, né, criados ali de certa forma para gerar um pouco mais. Para gerar esse estímulo, né? Para aumentar essa liberação de hormônio cerebral da alegria. Né? Porque na segunda eu quero de novo e na terça também. Mais. Então vende mais, né? Com certeza. Talvez o psiquiatra não tenha esse, mas eu como endócrino, eu penso assim, ó, que o que entra pela boca passa no seu intestino e gera um comando, que vai para o seu cérebro, que gera outros comandos, né? Sim. Então tá tudo interligado. E gera um comportamento. Sim. Né? E esse comportamento pode ser recorrente. Exatamente. Né? Você entra num ciclo, né? Entra no ciclo e se falando dessa questão da química cerebral, todas as atividades que te recompensam e te deixam alegre, você vai repetir. Né? Isso acontece com os animais, com todos os animais. Né? Então acontece um estímulo prazeroso, você vai querer novamente. E querer novamente cada vez mais. Né? É viver, né? Verdade. E me conta uma coisa, no paciente que tem compulsão alimentar, tem um quadro que é muito típico, que é a bulimia. Ele come, ele tem um prazer, mas tem um arrependimento. Como é que funciona isso aí? Sim, na verdade a bulimia, usando a semântica da palavra, né? Bulimia do grego antigo, que foi a primeira vez que descreveram isso, foi lá na Grécia. Bulimia, comer como boi. O que isso quer dizer? Ingestão de grande quantidade de alimentos num curto período de tempo. Então, assim, tem relatos na literatura de que a pessoa ingeriu 20 mil calorias em uma refeição, em 2 horas. Então, a pessoa come uma grande quantidade de comida em um curto período de tempo. Detalhe importante, nem sempre a pessoa com bulimia ela é obesa. Né? E a grande característica, que talvez seja a característica mais prejudicial, é a utilização de métodos purgativos ou métodos compensatórios
para compensar essa ingestão exagerada. Então vamos lá. Uma pessoa que tem um episódio de comer, por exemplo, 2 quilos de comida, mais 2 potes de sorvete, mais uma lata de leite condensado. Logo depois de comer isso, ela vai utilizar algum mecanismo para compensar essa ingestão. Ou atividade física intensa, ou vai ficar de jejum 3 dias, ou vai provocar vômito, ou vai tomar uma medicação que seja um diurético, um hormônio da tireoide, ou uma anfetamina. Então, a bulimia ela é caracterizada por essa ingestão de grande quantidade de comida em um curto período de tempo e associado a esses métodos purgativos ou compensatórios logo após. O contrário também do extremo é a anorexia. É comum hoje no consultório? Assim, sim. Eu não vejo tanto hoje no meu consultório, tá? É muito mais difícil, né, em proporção. Sim. Mas como... A anorexia é um quadro, muitas vezes as pessoas confundem, mas a anorexia é a baixa ingestão de alimentação e a baixa ingestão calórica. Consequentemente, você tem uma redução do IMC, né, do índice de massa Sim. corpórea. E a anorexia ela é um pouco mais grave porque o paciente, vou até usar a paciente, porque 90% é comum em mulheres, né, em adolescentes, e você tem uma distorção da imagem corporal. Então aqui já é um componente psicopatológico, ou seja, é um componente cerebral onde a pessoa se vê gorda. Então ela pode estar pesando ali 10, 20 quilos abaixo do que era esperado e mesmo assim ela se vê gorda. Então aqui já tem um componente um pouco mais grave, onde você tem uma alteração psiquiátrica mais grave, que precisa de medicação especificamente para isso, porque a pessoa se vê gorda. Então a gente tem, tecnicamente, a gente fala que é uma distorção da imagem corporal. Ela pode estar magra, mas mesmo assim ela se vê gorda, se vê acima do peso. E nesses casos, na compulsão alimentar, o que se tem hoje de medicamentos assim que é comumente usado, que se pode usar de arsenal para ajudar o paciente? Hoje claro nós temos... com sua indicação, a gente claro, vai falar aqui, mas... Sim, tem diversas medicações que são usadas para isso. Na maioria das vezes são antidepressivos, tá? Também alguns ansiolíticos, alguns estabilizantes do humor e até alguns antipsicóticos. Então, assim, a gente tem um arsenal farmacológico hoje muito grande, né? Lembrando que isso é uma pequena parte, é uma pontinha do iceberg no tratamento, né? Então esse paciente vai precisar de psicoterapia, vai precisar do acompanhamento endócrino, porque a gente sabe que quando o paciente começa a emagrecer muito, você tem uma série de desregulação hormonal, né? Vai parar de menstruar, vai cair cabelo, a unha vai ficar fraca, né? Vai ter alterações endócrinas de uma forma geral, a tireoide não vai produzir da mesma forma os hormônios. Então, inicialmente a gente usa algumas medicações para parar essa perda de peso, para regular essa parte hormonal, porém é importante ter um acompanhamento aí multiprofissional. E falando detalhes especificamente desses transtornos alimentares mais graves, são os transtornos psiquiátricos com mais complicações clínicas. Então hoje a gente interna paciente com anorexia mais até do que outras doenças psiquiátricas mais graves. Tem uma paciente, Walter, que eu acompanhei acho que uns 2 anos tentando ajudar ela a emagrecer. E aí eu via que ela não evoluía. Eu também já percebia que tinha uma compulsão. Cara, eu mandei ela pra ti, encaminhei. Quando deu poucos dias ela reduziu o peso. Eu disse, nossa, que maravilha. Então, às vezes a resolução, a solução, ela tá em uma outra área de atuação. Sim. Né? Então a psiquiatria também, pessoal, ela ajuda muito nessa questão da obesidade, para vocês entenderem a complexidade. Então vocês estão tendo aí um vislumbre da complexidade dessa patologia, né? A obesidade e a compulsão é uma das áreas que pode complicar e levar você à obesidade. A gente vai estar indo agora para o próximo bloco já, a gente vai para o intervalo, já a gente volta. Passou o setembro agora, que foi o setembro amarelo, que é o mês de alusão ao combate ao suicídio. Ao suicídio, né? O suicídio hoje, ele ainda não é considerado, vamos dizer assim, uma doença, porque várias doenças da psiquiatria podem cursar com pensamento em morte e ideação suicida. Mas é algo que tem chamado muito atenção, porque
é a segunda causa de morte mais evitável no mundo, principalmente entre jovens. Então, quando a gente pega uma faixa etária, que é a faixa etária que mais acontece suicídio, que é entre 15 e 35 anos, a gente está falando aí de uma população extremamente ativa, né, que está começando a vida, mas que muitas vezes é interrompida por conta desse pensamento em morte, dessa ideação suicida. E dentre as doenças que mais cursam com pensamento em morte, primeira disparadamente é a depressão, né, que hoje é a doença aí que mais atinge a população brasileira de uma forma geral. Você não tem na medicina nenhuma outra doença que atinge 10% da população. E a depressão hoje atinge 10% dos brasileiros. Algum período na vida, alguma fase da vida, 10% da população brasileira vai precisar de tratamento psiquiátrico para depressão. Isso, tu tá falando de dados estatísticos ali já comprovados, mas eu acho que essa estimativa talvez seja até subnotificada. Tu na experiência clínica é igual do diabetes, né, que eu digo. Porque a gente não tem esses dados aí, um questionário mesmo que possa fazer esse rastreamento populacional. Sim. Que nem todo mundo tem acesso a isso. Exatamente, né? Porque como a gente falou no início, né, da nossa conversa, o estigma ainda é muito grande. Então as pessoas ainda têm vergonha de procurar. Né? Nossa, será que eu tô assim? Essa minha tristeza, esse meu isolamento, será que é falta de Deus? Será que é falta de trabalho? Será que é porque eu quero? Né? E a gente sabe que não, que é uma doença causada por uma desregulação da química cerebral, né, e que a gente precisa tratar. No bloco passado você falou que, né, você tinha me encaminhado uma paciente e depois disso a gente chegou no diagnóstico e melhorou. Eu também, há um tempo atrás, te encaminhei uma paciente, era uma paciente que veio comigo a primeira vez, mas o relato dela era: doutor, eu já fui em vários psiquiátricos e nunca melhorei. Vários psiquiatras, minha depressão não melhora. E a gente conversou ali no decorrer da consulta. Achei o quadro dela uma depressão típica, né? Mas achei estranho aquele relato dela não melhorar. Falei, não, então vamos investigar. Aí depois da nossa conversa, pedi os exames complementares, né, para complementar esse diagnóstico, e veio uma desregulação da tireoide muito importante, né? E de imediato eu te encaminhei e depois ela voltou comigo já 100%, já melhor, sem antidepressivo ela melhorou. Então, e não iria adiantar prescrever antidepressivo para ela. Então ela passou por 10 psiquiatras, eu seria o 11º e não ia melhorar se a gente não tivesse investigado. Né? Não ver, né? A gente precisa observar o paciente como um todo, literalmente. E muitas vezes o paciente tem uma doença orgânica, né, que por algum descuido ali não foi investigado. E aí o hipotiroidismo é esse exemplo clássico, né? Paciente às vezes com depressão e muitas vezes você trata a tireoide, ele melhora. Então o paciente com antidepressivo não está melhorando, pode ser alguma causa orgânica. Eu lembro que na literatura sobre doenças da tireoide, tá bem descrito lá que os casos de hipertireoidismo, agora, eles eram internados em clínicas psiquiátricas e hospitais psiquiátricos com surtos psicóticos, alucinações. Na verdade, só era a doença de Graves, o hipertireoidismo no seu estágio mais avançado, né? Que o paciente fica agitado e muitas vezes pode ter até alguma alucinação. Sim, então, né? Então tá tudo muito linkado aí, né? Exatamente. Dentro da depressão e do suicídio, você falou que são causas evitáveis, né? E que acomete jovens. Como é que a gente pode ficar atento? Qual a recomendação que você passa para o pessoal em casa que tem filhos? Que sinais os pais têm que observar nesses jovens aí? Vilde, aqui é extremamente importante eu falar que o paciente que tem uma doença psiquiátrica, que ele pensa em suicídio, se você perguntar, ele vai falar que está com ideação suicida. Então, por isso a importância do Setembro Amarelo, de falar, olha, tem que ser perguntado. Então, não precisa ter receio de perguntar, não precisa ter medo de perguntar. Por exemplo, na consulta psiquiátrica, é obrigatório a gente perguntar, você está com pensamento em morte, está com ideação suicida? Assim como tem que perguntar se usa droga, se está dormindo bem, se está alimentando bem. Então, você perguntar se a pessoa está com pensamento em morte, está com ideação suicida, ela vai falar. Aí aqui vale a pena a gente abrir um parênteses para falar, mas e aquele suicídio da impulsividade? A pessoa, eu vou me matar agora. Esse suicídio da impulsividade, na maioria das vezes ele não está relacionado com a doença psiquiátrica.
E sim, foi algum problema ali momentâneo que fez com que a pessoa se matasse. Entendi. Na doença psiquiátrica, por exemplo, na depressão, esse pensamento em morte ele vem evoluindo, ele evolui. Então a pessoa pensa, nossa, se acontecesse alguma coisa comigo seria bom. Aí depois ela já pensa, nossa, mas e se eu me matar? Ele vai arquitetando. Ele vai arquitetando. Então ele compra uma corda, ele escreve uma carta, ele dá sinais indiretos, ele compra uma arma. Então Entendi. é algo planejado. Por isso que se você perguntar, a pessoa vai pedir ajuda. Ela, não, realmente eu quero, já planejei, vou fazer isso. Né? Ela pede ajuda para algum familiar, para algum parente. Fala, olha, cuida da minha família, né? Cuida disso, minha filha, olha, eu tô deixando um dinheiro aqui para vocês, eu tô fazendo isso, organizei minha vida. Então a pessoa dá muitos sinais. Por isso a importância de perguntar. Então se você tá na dúvida, viu um quadro depressivo, tem que perguntar para a pessoa. Não há problema nenhum em perguntar. Isso não vai estimular, pelo contrário. Vai ser a ajuda que a pessoa precisa. E como ajudar essas pessoas, já que ela tem o poder na mão dela? Parece assim, é uma pergunta que não se faz muito, mas como impedir o suicídio de uma pessoa? Sim. Né? Já que o poder está nas mãos, a gente não fica 24 horas, sabe disso, né? A pessoa não aceita, às vezes, ir no psiquiatra. Qual é a recomendação nessa situação? A recomendação principal é perceber os sinais. Na maioria das vezes, esses sinais podem não ser claros. Sim. Mas você está percebendo que a pessoa está mais triste, está mais isolada, está sem ânimo, né? Um quadro depressivo mesmo clássico. Isso não ser subestimado de forma nenhuma. Certo. Né? Porque muitas vezes é o alívio, o único alívio, a única solução possível que a pessoa pensa é isso, é interromper aquele sofrimento. Então muitas vezes o suicídio a pessoa vê como um alívio daquele sofrimento. Por isso tem que estar atento aos sinais. Perceber um quadro depressivo tem que ser perguntado, tem que ser investigado, tem que levar no psiquiatra, tem que levar no psicólogo. Então não tem que hesitar, né? E o paciente, quando ele está dando esses sinais, ele está aberto à aceitação. Sim, Né? sempre. Sempre. Todo paciente que tem um pensamento em morte, isso parece até não... As pessoas às vezes têm, nossa, mas é tão óbvio assim. Se você perguntar para a pessoa que tem uma doença psiquiátrica, que está pensando em se matar, você tem ideação suicida? Ele vai responder, sim, eu tenho. E eu já planejei, vou fazer assim, 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 tal dia, tal hora. Então é o momento de ajudar. E aquele outro caso que você falou, que não é decorrente de uma depressão, de algo programado, mas foi de momento. O que estimula esse momento? É o consumo de droga? O que faz? Por exemplo, a gente viu esses dias, acho que já tem mais de 3 relatos de pessoas que são famosas que estavam lá se divertindo e se jogam de prédios. Né, de cima tal isso, claro que não tem como a gente afirmar, mas está relacionado a uma causa externa, ou a uso de droga, ou a uso de álcool, uma desinibição pelo consumo exagerado de álcool, ou o uso de uma substância, uma droga que ela nunca tinha usado e foi a primeira vez que usou. Então isso pode ser o gatilho para esses comportamentos estranhos, e aí não é aquele suicídio planejado, é sim uma fatalidade. E existe também o suicídio que decorre de outras doenças, por exemplo, esquizofrenia. Sim. Esquizofrenia, transtorno bipolar, eu diria que as 3 doenças que mais estão associadas ao suicídio é a depressão, em primeiro lugar, certo, disparadamente, depois o transtorno bipolar e a esquizofrenia. Tecnicamente, a gente vai diferenciar isso o momento em que essa ideação suicida surgiu. Por exemplo, na depressão, é naquela fase de tristeza, que está se sentindo mal, que não vê outra saída, não tem outra melhora, a pessoa comete o suicídio. No transtorno bipolar, que vamos tentar simplificar ao máximo aqui, é um quadro oposto ao da depressão. Então o transtorno bipolar também tem períodos depressivos, porém a sintomatologia clássica é um quadro oposto da depressão. Então de euforia, de muito gasto, muito plano, de desinibição. Então nesse momento a pessoa dirige de forma imprudente, dirige sem cinto de segurança, faz atividades mais arriscadas. Então o suicídio pode acontecer nessa fase. E na esquizofrenia, o suicídio ele acontece fora das crises. Então vamos lá, o paciente com esquizofrenia teve um surto psicótico, ficou internado, ele melhora. Aí quando ele volta para a rotina dele, as pessoas comentam, nossa, você fez isso, nossa, essa doença não tem cura.
Aí a pessoa, num estado normal, depois da doença, já não tem mais o quadro psiquiátrico ali, num período de estabilidade, ela pensa, nossa, eu vou conviver com essa doença para sempre. Nossa, as pessoas vão ficar rindo de mim, as pessoas vão achar que eu vou ter isso de novo. Aí é quando comete o suicídio. E no suicídio induzido por drogas, pode acontecer, né? E falando de drogas, a gente tem agora essa discussão sobre a maconha, né? O que você tem a acrescentar sobre a maconha? Aí eu quero a opinião do Dr. José Walter, de você como pessoa também. Sim. Você acha a sua opinião sobre essa questão da legalização? Perfeito. Você como um especialista da área, o que você tem a dizer? Claro, isso é um assunto bem polêmico, né? Mas o que acontece? Todo médico é a favor da evolução da medicina. Todo médico é a favor de medicações que vão ajudar os nossos pacientes. O que acontece especificamente em relação à maconha? Tem uma confusão muito grande, né? Porque na maconha, vamos falar da maconha planta, né, da cannabis sativa, nós temos diversas substâncias, algumas benéficas e outras maléficas. Quando a gente fala de legalização da maconha, aqui a gente precisa deixar claro que algumas substâncias da maconha têm um benefício. São substâncias medicinais. Por exemplo, um componente específico da maconha, ele ajuda em algumas doenças. Então ajuda em dores crônicas, ajuda em epilepsia refratária, em algumas doenças genéticas, como fibrose cística, enfim. Então nessas doenças, um componente da maconha, ele pode ser benéfico. Porém, a maconha fumada, o chá da maconha, o óleo da maconha prensada, a pessoa não vai ingerir só essa molécula boa. Ela vai ingerir diversas substâncias que causam mal. Então, quando a gente fala de legalização da maconha, mas tem alguns psiquiatras que defendem. Claro, aquela maconha, aquela parte da maconha sintetizada em laboratório, feito um comprimido, já né, testado, ou feito um xarope, já testado, sim, aí vai ser usado. Dose, tudinho. Exatamente. Né? Agora, a maconha fumada, a maconha, o chá da maconha, porque a gente não sabe. Tá, se eu pegar aqui um cigarro de maconha, qual é a quantidade de substância que eu vou estar ingerindo? Qual é a quantidade de THC que eu vou estar ingerindo? Né? O chá da maconha, qual é a quantidade que eu vou estar ingerindo? Né? Então a gente não sabe. Eu vou tentar fazer um paralelo aqui com uma medicação muito utilizada atualmente, que o nome comercial é o Venvance, a lisdexafentamina. Tem paciente que pergunta, nossa, mas é uma anfetamina? Sim, é uma anfetamina sintética numa dose controlada. Então a gente tem ali, a gente sabe que se tomar o comprimido ali da lisdexafentamina do Venvance de 30, a gente vai estar ingerindo 30 miligramas, de 50, de 70. Então eu não vou comprar o Venvance, eu vou comprar aqui uma anfetamina no mercado negro. Mas a gente não sabe se ele tem 1000 miligramas, 2000 miligramas, se tem anfetamina mesmo ou outra coisa, então é mais ou menos isso. Então, quando a gente fala de legalização da maconha, a maconha medicinal, sintetizada em laboratório, comprimido ou xarope, aí sim é benéfica, é uma coisa. Agora, liberar a maconha fumada, outros tipos, aí eu acho que é mais malefício do que benefício. E sobre a maconha fumada, ela tem repercussão neurológica. Sim, já tem estudos, né? Já tem estudo que a maconha, do ponto de vista psiquiátrico, é a pior droga. Por quê? É a única droga que comprovadamente causa surto psicótico. Você chegou a comentar isso no bloco passado, eu falei, não, isso aqui é importante, é um gancho importante. Você falou dos receptores canabinoides. Nós temos receptores cerebrais, não se sabe por quê, mas nós temos receptores para cannabis já prontos no cérebro. Assim como nós temos receptores para o álcool. Então, quando você usa a maconha, quando você usa o álcool, já tem o receptor pronto, então ali já vai gerar uma reação e inicialmente pode ser até uma reação prazerosa. Porém, a médio e longo prazo, isso pode dar muitas repercussões clínicas. Então, comprovadamente, a maconha é uma droga que causa psicose. Já tem descrito na literatura psicose canábica, que é a pessoa que fumou maconha uma vez e desenvolveu um quadro psicótico, esquizofrenia e não vai melhorar mais. Essa é a grande questão de liberar a maconha. A gente não sabe ainda qual é o gene específico da psicose, mas já tem estudo evoluindo para isso. Quando você libera uma droga, o N de pessoas que vai usar, ou seja, a quantidade de pessoas que vai usar uma droga liberada é muito maior do que é hoje. Automaticamente, o índice de pessoas com esquizofrenia vai aumentar. Isso a gente já viu.
Países que liberaram a maconha, por exemplo, a esquizofrenia, que no mundo todo é 1%, a etiologia hoje é 1% da população mundial. No Brasil, no Japão, numa tribo indígena, em qualquer lugar, 1% da população tem esquizofrenia. Quando você liberou a maconha, em alguns países foi para 5%. Então a gente fala de uma doença extremamente incapacitante, que gera morte neuronal, ou seja, os neurônios morrem, a pessoa pode evoluir para um quadro demencial, não vai conseguir trabalhar, vai passar por diversas internações ao longo da vida e totalmente evitável. Walter, meu amigo, mais uma vez, aqui como sempre, eu aprendi muito. É claro que esse assunto daria para vários podcasts, já fica o convite aqui para um próximo, tá? E eu só tenho que te agradecer e tenho certeza que os telespectadores aí hoje tiveram uma aula aí e muitos alertas aqui, tá? E que fique a mensagem, né? Principalmente sobre a questão da compulsão alimentar, que a gente precisa, assim, de atuar conjuntamente. Você citou o exemplo que quando a gente mexeu na tireoide, que ajudou no seu tratamento, e eu também, o meu exemplo, de que quando eu encaminhei para você, teve sucesso no emagrecimento a paciente, e quem ganha é o paciente que aceita esse tratamento, que não confia só em uma medicação que vai ser a fórmula milagrosa, mas é o conjunto, essa interação entre as especialidades, né? E eu tenho certeza que você, quando encaminha o paciente, você quer o resultado pelo paciente, a gente interage, a gente troca, né? A gente faz esse encaminhamento. E eu sei da sua preocupação com seus pacientes, eu sei que quando eu encaminho para você, você tem uma preocupação, olha, o Wilde, ele está me encaminhando, então eu vou passar algo que não interfira no peso, mas que ajude isso aí, você tem essa visão. E só para finalizar, eu digo que assim, se a gente está tratando uma depressão, mas a paciente mulher engorda, o que vai acontecer com a depressão? Possivelmente ela vai se sentir... Vai piorar o quadro, né? Então é importante, né? Claro. No meio desse tratamento, a gente está atento para usar medicamentos que auxiliem nesse sentido. E você tem uma preocupação enorme com isso aí, eu valorizo muito isso, sabe? Pessoal, quem quiser saber onde o Dr. Walter atende, a gente vai estar aqui compartilhando no nosso Instagram, o link do Instagram dele. E eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço a oportunidade, né, e de falar de um tema tão importante, né, que é a psiquiatria, e que hoje, por incrível que pareça, é a especialidade com mais interfaces na medicina. Então hoje um paciente com problema psiquiátrico, ele interage com as diversas outras especialidades. E o que a gente comentou no início também, o estigma tem diminuído, as pessoas têm procurado mais ajuda. E um dado que talvez você não saiba, esse ano na prova de residência foi a especialidade com maior concorrência. Então hoje, de todas as especialidades da medicina, os jovens estão procurando fazer psiquiatria, então hoje foi a especialidade onde a fazer residência foi mais concorrido. E o mundo precisa. Precisa, né? Com certeza. Pessoal, até a próxima.